Bom, estou com Cleide Terzi, assessora pedagógica de escolas públicas e privadas, formadora de professores, coautora de livros sobre educação e formação de professores. É uma grande alegria, uma grande honra receber a Cleide para conversar um pouco sobre educação, sobre a formação do professor. E pensando em sua trajetória, Cleide, como pesquisadora e formadora de professores, especialmente ao pensar o diálogo que você estabelece entre a teoria e a prática formadora, eu gostaria de ouvi-la falar sobre a formação do professor pesquisador e sua constituição ao investigar a sua própria prática docente. Primeiro, eu quero agradecer a você, que é sempre muito gentil e muito colaboradora comigo e me põe junto com outras pessoas, e eu sou muito agradecida por essa relação de proximidade com você e te admiro muito também como pesquisadora e educadora e que está atenta e é cuidadosa nas relações. Tem bons modelos. A questão primeiro, eu acho que juntar pesquisa com formação e com professor deveria ser uma redundância, porque pode ser professor sem pesquisador, pode ser pesquisador sem formação continuada. Então, esse tripé, pesquisa, formação e professor, tem uma articulação necessária, do ponto de vista e de outros educadores também, guardam uma forte intimidade, portanto, uma forte conexão. Não dá para desmembrar um sem trazer o outro. Né? Falou de um, está puxando os outros. Eu acho que por muito tempo, né, o universo da escola foi desarticulador ou então indiferente à ideia de pesquisa. E como era indiferente à ideia de pesquisa, a ideia de formação, ela ficou muito mais no treino, ela ficou muito mais na técnica, ela ficou mais eu sei o que eu faço, eu fiz sempre assim e vou dar continuidade. Então, esse professor muito isolado, né, da sua prática e que fazia, às vezes, as melhores coisas possíveis dentro daquela realidade, então não é desmerecer essa história de antigos professores, não é? Mas a realidade, os cenários, os contextos, sejam sociais, culturais, econômicos, e das ciências da educação, foram trazendo outras questões para a escola, uma escola que precisava ser muito mais acompanhadora e junto, né? Estou falando escola aí como todo o coletivo da escola mergulhado nessa prática, mas não uma prática só que pratica, mas uma prática que pensa o que faz e pensando o que faz, né? Se questiona, duvida, consubstancia o que faz, fortalece o que faz, mas põe dúvidas também. E isso é formação. Né? Formação é tomar a escola como um centro de formação. Né? Tem uma formação anterior, mas ela é uma formação que necessariamente tem que dar continuidade na escola. Eu não estou falando formação só como muitas vezes é colocada como distribuição de textos para serem mastigados, e muito menos só conjunto de reuniões pedagógicas. Não temos formação? Temos, porque uma vez por mês a gente tem reunião. A reunião é apenas um instrumento que às vezes favorece a formação, outras vezes não favorece, né? São às vezes muito mais recados burocráticos ou de agenda do que de fato assim os sujeitos que se reúnem para dizer o que os constituem como sujeitos que pensam a prática, mas uma prática que tem seus saberes também, né? Não certificam esses saberes e muitas vezes não colocam esses saberes próximos de outros saberes,
né, dos outros professores ou da coordenação. E nessa visibilidade dos saberes da experiência, como vão ser aqueles buscadores de um diálogo com a teoria. Não dá para separar teoria e prática aí, mas uma teoria que também não fique tão teórica, tão só da leitura, que não mergulhe para dentro dos acontecimentos, da ideia do acontecer na sala de aula. Então, investigar, né, ter processos de formação, a profissionalidade do professor e a articulação do universo do fazer e do pensar o fazer, eu acho que são todas têm uma conexão muito própria e muito necessária também. Não dá para ser professor, ter formação e falar em investigação distante da realidade cotidiana de onde ele pisa lá na sala de aula, do universo tão próprio dessa relação do que como se ensina, por que se ensina daquele jeito, mas especialmente como ele dá a conhecer os sujeitos nos processos de aprendizagem. Essa visibilidade do ato de aprender, mas que ele também tem que buscar também a visibilidade das intenções que ele propõe, né, naquele cotidiano, naquela prática de sala de aula. Então, falar da vida da escola é falar desse professor muito apropriado das suas práticas, mas de uma prática que se constitui reflexiva. Então, falar da formação é estar junto nesse movimento da vida da escola. Não tem a formação para fora, é uma formação para dentro dos contextos dos coletivos da escola e da escola como um grande coletivo, né? Do projeto da escola e do projeto da escola como inspirador também desse exercício formador. E a coerência está nisso, o quanto espirra, né? Aquilo que se colocou como princípios, como valores do projeto, e que vai adentrando, né, o núcleo de movimentos formadores dentro da escola. Então, a sala de aula é o locus da pesquisa, né? É o locus da interlocução do ato investigador, e é dali que se extrai esse sumo que vira, né, objeto de pesquisa. E a formação é pôr o que se arrecadou em diálogo. Fácil? Não. Por quê? Porque cada um traz a sua história de formação. Por isso, lidar com formação é lidar com a arquitetura de intenções que cada um atribui a si mesmo na decisão, inclusive, de ser o profissional professor. Eu não posso separar esse arranjo da minha narrativa histórica, né, com aquilo que é a minha prática. Eu vou para essa prática também conduzida e por essa história, que eu dou a saber para mim mesmo ou não. Então, reconhecer-se nessa história é um dos elementos desse processo formador, e acreditar que cada um está num ponto dessa formação, não tem uma uniformidade. Claro que a gente vai levantando aspectos desejáveis de algumas sintonias desse comum, senão não se constitui como grupo, mas é uma construção formadora em grupo, é uma construção dessa formação. Então, se constrói o grupo, mas se constrói um grupo pensando, né, e vivendo a formação. E a formação vai se constituindo também, porque é desses coletivos, desse sentimento de pertencimento também. E se a sala de aula é o locus, né, de onde a gente retira os elementos
para se constituírem objeto de pesquisa, eu acho que não existe formação sem pesquisa, como eu falei inicialmente, mas também não existe formação e pesquisa sem uma escola que se põe numa atitude investigadora. O professor sozinho é pouco. Não estou dizendo que muitas vezes ele está sozinho, sim, nessa pesquisa, infelizmente, às vezes, infelizmente, porque ele fica, ele precisa do solidário da pesquisa com outros, de viver esse arranjo, porque você só duvida, ou você se complementa, ou você aprende, porque você está nessa prática de diálogo com os outros. Então, o diálogo faz parte dessa investida pesquisadora, até para eu aceitar ou para eu rejeitar, mas para eu complementar, para eu duvidar, para eu ir atrás de outras ideias, para eu até fortalecer algumas ideias iniciais minhas, mas que eu não sabia onde colocá-las. Às vezes elas estavam rodopiando meus pensamentos e a minha prática, sem eu saber sustentá-las, justificá-las. Então, o outro me ajuda nisso, seja o outro mais próximo, o professor, o coordenador, o meu ambiente de vivência coletiva na escola e os outros de outros lugares, por isso, às vezes, a importância da partilha, e nesse momento que a gente está vivendo tão desafiante do distanciamento físico, eu nem diria de isolamento social, mas do distanciamento físico, o quanto buscar a voz dos outros tem nos alimentado. Então, são processos, são processos. E essa prática que vai tomando para si esse lugar da pergunta, do questionamento, não um questionamento no vazio, mas até muito sustentado, assim, por que eu venho fazendo o que eu faço? E tá bom assim? É isso mesmo? Não é? É um bom de para quem? Só para mim? Para quem? Qual é essa elasticidade dessa prática em relação à minha classe, aos meus alunos? Como eu os vejo e como eu os ajudo a se verem também na sua autoria de aprendizes. E aí vem uma questão do autor, da autoridade, da autoria do professor. Então, não dá para fazer formação, pesquisa, fora do sujeito que se propõe a aprender. Por isso que tocar em pesquisa e formação, a gente está lidando com um processo de aprendizagem, da aprendizagem do adulto professor. Como é que ele traz no seu memorial, as suas representações do seu papel social de professor, ou só porque ele entra na sala e ali ele fecha a porta, que hoje não fechou mais porta nenhuma, as portas estão todas abertas, a escola está dentro da casa, ele se vê cada vez mais, ele se viu e continua se vendo em desafios outros que ele nem imaginava ter, assim como todos nós, ou como todas nós, e esse elemento constitutivo que vai envolvendo ele em reflexões, dele buscar de novo essa prática, de fazer tentativas, de trazer outras perguntas, de ficar atento e ser um bom escutador das perguntas ou dos encaminhamentos de outros, sejam os autores dos livros, seja minha colega ali da sala do meu lado, seja da coordenação, seja dos funcionários da escola, outros também que me ajudam, não é só coordenação, é toda a ambientação formadora da escola. Por isso que eu disse que não existe escola que se ausenta das aprendizagens dos adultos que estão presentes nela para dizer que ela é investigativa só quando ela fala com o professor. O meu professor é pesquisador a favor, contra quê, com quem, no mundo para que mundo que
que ele está junto com esse coletivo e especialmente com o coletivo daqueles outros que estão aprendendo mais diretamente com ele, que são as crianças, os adolescentes, enfim, os alunos. E essa prática formadora, ela, além de pressupor o diálogo, ela pressupõe a partilha, né? E, infelizmente, muitas vezes é uma partilha só sustentada pelo acerto, né? Pelo possível sucesso, né? Acho que a gente terá uma boa conquista quando nós tivermos essa condição de estarmos uns com os outros dizendo: aqui eu tenho dúvida, aqui eu estou com dificuldade. Sabe que aqui eu pensei numa coisa que deu tudo errado, não foi por esse caminho. Então, não há escola sem erro, não é? Não há prática sem erro, não há prática, mas assumir isso de uma representação que vem lá dos tempos que o professor, né, faz tudo certinho, planeja e tal, e aí a gente faz de conta que está tudo bem, a gente faz de conta que a vida é outra e não aquela vida real, concreta que a gente vive e que dá, olha, eu estou desestimulada, será que é essa profissão que eu quero seguir? Tudo isso perpassa também um mundo subjetivo, nosso mundo subjetivo, das nossos acertos, das nossas emoções, da temperança disso com a nossa vida, dos momentos pessoais que nós estamos vivendo. Então, essa condição de se saber, eu não estou falando de uma intimidade que às vezes tem que virar consultório sentimental, eu não estou falando disso, estou dizendo a pessoa inteira, né, que vem para a profissão, mas ela traz, né, o seu memorial, as suas lembranças, o seu jeito próprio, o seu jeito singular de se apresentar no mundo. E ela também se apresenta no mundo como professora, né? E que professora ela quer se apresentar? Então, a formação vai tocar nessas questões, mas cuidadosamente também. Não dá para destampar tudo, fazer agora eu sou. E ninguém tem o direito de fazer isso. É como eu faço essa acolhida da história das pessoas e como eu vou ajudando que elas se escutem nessa história e vão se percebendo, né? Eu acho que aí a sua dissertação de mestrado toca muito nisso. Eu acho que sem a interlocução com as artes, seja várias delas, várias modalidades, a gente talvez não sustente esses caminhos, essas brechas que vão abrindo para que ele possa ir cuidando dessas suas percepções dentro do seu memorial, né? Porque eu decidi, porque eu não decidi, como é que eu atualizo em mim cada ano que eu digo vou continuar, como eu atualizo em mim essas minhas vivências de professora, mas do que eu desejo. Será que estou parada ou eu tenho ainda, eu acredito, ponho crédito nessa potência da minha aprendizagem, né? Então, essa sintonia entre formação, aprendizagem e pesquisa, ela é uma sintonia para ser muito acurada, eu acho que tem que fazer o doce ali, né? Pôr isso junto para ir trabalhando essas ideias. E eu acho que quando a gente tem a busca desses achados e dos encaminhamentos realizados, do que eu falo quando eu digo do que eu fiz, como é a minha voz falando do que eu fiz, e como eu encontro a voz dos outros falando do que fizeram, porque às vezes a gente conta a atividade. Eu fiz isso, mas não conta o que a atividade guardou de lá de dentro nas entrelinhas, naquilo que vale a pena, que eu ainda não sei,
mas que vale a pena ir para trás dela, né? Para dizer, foi com essa intenção, quais são as crenças que eu ainda guardo? Né? Existem muitas crenças divulgadas entre nós professores que valeria a pena vasculhá-las. Né? E esses achados que a gente vai tendo, né, das práticas é que vão dando lugar. Cleide? Como ensinando, mas eu guardei tanto, que é um tesouro que eu não mexo. Né? E que mereceria, sim, porque tem muita gente falando, vivendo, contrastando isso. Eu aceito os contrastes. Né? Então, também trabalhar na formação é ser provocador de canais de abertura. Né? Eu acho que os exercícios de autoavaliação, de avaliação, em diálogo, mas uma avaliação e uma autoavaliação que não é separada dos sujeitos para ele ver só o que ele executou, mas é de dentro lá daquilo que foi mediando os nossos diálogos. Se não teve diálogo, se não teve pesquisa, se não teve observação, se não teve escuta, nem escuta de pares, nem escuta de alunos, nem dar a conhecer o que se aprendeu e o que se ensinou, né? A autoavaliação, a avaliação é só um score para sinalizar realizações. Fiz, planejei, realizei, né? Quase que ticar. Usei o livro didático, não usei, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Né? Como é que eu mexo nas minhas tradições de ensinante? E quais delas eu quero conservá-las? Mas com uma conservação assumida na minha autoria, assumida na condição de autor e de ator dessa condição. Né? Então, não há mal nenhum em conservar. Agora, se eu sou só conservadora, né, também há perguntas para mim do como é que eu enlatei essa prática, e daí eu não abro mão. Né? Mas eu acho que o pesquisador também é esse cuidador, respeitoso, né, dos tempos e espaços dos outros. Né? Dessa validação da trajetória, né, que leva uma abertura, mas leva também um assentamento de que nem tudo a gente vai jogar fora. E por isso que dá medo dos que querem conservar demais, sem nenhum diálogo, com nenhuma pergunta, com nenhum desafio, que nenhuma ruptura, que nenhuma perplexidade, que nenhuma curiosidade. Por outro lado, há aqueles que são apressados no modismo, né? Inauguram rapidamente, né? E põem uma superficialidade nisso e fazem um adereço. Né? Então, a gente já viu tantos modismos que vão lá, ficam sendo o top daquele momento, aquilo que circula e depois cai em desuso porque vem um novo modismo e eu sou, então, aquela aderência de modismos. Né? Então, eu falo daquele jeito, eu discurso daquele jeito, mas muitas vezes lá dentro a cartilha continua a mesma. Eu estou encartilhado ainda no pensamento, e isso, quando a gente fala, eu não acho que é só para os professores. A gente está dizendo especialmente do professor pesquisador. Mas por isso que eu falei que a escola, como é que ela tem aderências para si mesma enquanto instituição, como um movimento indagador, pesquisador, da sua condição educadora como escola. Quem não se põe nisso, eu acho que é muito pouco. Por isso que as aderências, esse grude rápido com alguns modismos também são tão danosos como o conservador, que quando eu falo de conservação, não estou dizendo que a tradição não possa existir,
que a memória não possa estar junto, que tudo isso, mas a gente está falando de uma coisa parada no tempo, que anula, inclusive, para o próprio sujeito, ele se validar como sujeito que continua aprendendo, portanto, continua vivo. Né? Então, essa vida da escola que se manifesta também com crianças, adolescentes aprendendo, mas que merecem adultos que se põem também com aprendizagens. E falar de formação, eu acho que essa atitude, né, de se pôr para decifrar, né, para ver o tônus, e eu acho que aí encontrar essa beleza da perplexidade, né, desse encantamento. Eu acho que não tem pesquisa e formação fora de encantamento. E cada um se encanta, né, ou se desencanta também, mas vamos falar mais no encanto, se encanta com aquilo que deu a conhecer para si mesmo algo que ele parece tão simples, mas tão modificador, né, da sua vida profissional e tal. E quando o Nova fala de profissionalidade, está falando disso, como é que o sujeito se põe, né, de verdade ali inteiro naquilo que nos acontecimentos da sua sala, dos seus alunos individualmente, seus alunos em subgrupos, a classe como um todo. Né? E por isso que formação, pesquisa, traz processo de aprendizagem. E no adulto, né, aquilo que eu fui tocando nessa minha fala, a questão da memória e das subjetividades, porque as representações que eu trago, né, desse meu memorial, mas desse meu memorial, como eu fui conduzindo as minhas decisões e a minha continuidade de ser educador, exatamente aqui no caso professor. E tomado por essa ideia de que pensar e consciência de si, né, de que aprender é se pôr com perguntas. Né? Quais são as perguntas que me habitam ainda e quais delas eu vou tomar uma decisão pesquisadora, porque eu não vou fazer tudo ao mesmo tempo. E por isso que eu preciso da interlocução com o outro. Às vezes o outro vai me ajudar a balizar. Vamos com calma, vamos juntos nisso. Agora não dá para ir para o outro. Então, pôr desse diálogo, né, essa condição de parametrar também o que se vai buscar, né, onde vai buscar, com quem eu vou buscando, né, e que é inútil alguém ser o buscador sozinho, e muito menos na escola. A escola pressupõe o coletivo, ela é desse lugar que ela tem que falar. E a questão, então, da formação, da pesquisa, da aprendizagem, e isso não está separado de movimento identitário. Eu sou essa pessoa que vou no aprender, né, de mim mesma, eu vou dando a conhecer no meu pensamento essa consciência, né, do lugar de pertencimento também coletivo e um pertencimento coletivo também maior, né, social. Por isso que eu falei que como é que eu quis me inaugurar nessa profissão, quero me apresentar no mundo com essa condição formadora, porque também eu me vejo formador de outros, né? É que, nossa, o meu colega aprendeu comigo, eu aprendi com ele, eu tenho visto relatos o quanto pelo desafio do uso da tecnologia nesses nossos tempos de agora, né, professores dizendo, nossa, nunca a gente foi tão próximas umas das outras como nesses momentos. Então, que a escola celebre isso, saúde isso, né, dê lugar para isso. Foi só por esse tempo da pandemia ou o que vai continuar disso entre nós, né? Do que nós vivemos juntos, assim, você me ajudou, eu te ajudei, eu estive com você, eu te acolhi. Então, outro ponto da escuta, a observação, o diálogo,
coletivo e a ideia de tomar para si, junto com os outros, outros pressupostos, outros referenciais da ação, né, a partir desse diálogo e da partilha, né, que eu comentei antes. A gente partilha conquistas, mas partilha também, isso eu estou precisando de você e eu sei que eu posso contar com você. E é disso que vem não só a identidade do sujeito em si, com nome, RG, etc., mas uma identidade profissional e que ele vai saindo dessa condição, né, do professor fraquinho, o professor que entra e dá aula e tal, mas estou falando fraquinho no sentido de, às vezes, se vê fraco, mas se protege, né, e outras vezes está enfraquecido pela própria ação daquele coletivo e que mereceria partilhar com muito mais força e né, ficar muito mais forte socialmente para brigar por outras coisas. Ninguém fica forte na sua identidade que não seja uma identidade que possa ganhar também bons canais de participação, né, política, social, e dizer, ó, eu sou professor e me apresento nessa sociedade como professor, né, e aí sempre as grandes inspirações dos educadores, especialmente nós que temos o privilégio de ter o Paulo Freire, eu falo de tempo, porque ele não morre, né, do professor poder se ver no mundo e com o mundo, dizendo com muito orgulho, ó, eu sei o que eu estou fazendo, mas muita gente está comigo, e aí por isso que não é teoria e prática, é praxis, né? Porque essa consciência de que uma coisa está junto com a outra e que formação, ninguém vai para um ato formador que seja só para escutar, que seja só para obedecer, que seja só para ver a tarefa realizada. O que é a consciência, e por isso que praxis traz essa consciência desse diálogo da pessoa que eu vou sendo, mas da pessoa que vou perguntando, da pessoa que vou, na indagação, vou buscando por mim mesma, mas vou buscando também com os pares. Acho que é isso, Renata. Nossa, Cleide, você é uma grande inspiração. Eu estou emocionada por te ouvir, pelo privilégio de tê-la como minha formadora. Quero Imagina, agradecer eu que demais. agradeço. Agradeço Foi bom. demais. Eu arrumei assim algumas ideias. É uma oportunidade. Que bom que a gente faça, né, das situações boas oportunidades. E aí a gente fica feliz. Eu acho que a alegria interna da gente está sendo quando a gente aceita as oportunidades. Que bom, eu te agradeço. Muito obrigada pela sua generosidade em partilhar, em estar junto. Eu não tenho nem o que dizer, só agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você.